Vamos lá, 3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Murilo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Murilo Videocast. E hoje eu tô com um convidado muito especial aqui, Eduardo. Se apresenta pro pessoal que tá em casa. Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, Murilo. Muito obrigado pelo convite. É com grande satisfação que eu inicio essa jornada videocast, né, Murilo? Isso? Perfeito. Então, essa jornada muito interessante, uma iniciativa maravilhosa desse meu aluno, posso falar ex-aluno também agora, que a gente tinha um papo lá atrás, esse papo maravilhoso, filosófico, né? E hoje aqui, por conta da pandemia, nós estamos tendo esse contato maravilhoso. Que seja um contato repleto de oportunidade, que nós possamos ter conexões positivas para quem estiver assistindo e, claro, diante desse aprendizado, todos nós aprendemos e eu também vou aprender com o assunto, com aquilo que fomos navegando aí. Vamos ver onde a gente vai parar. Vamos lá. Eu sempre falo aqui no canal que quando eu tô conversando com outro colega educador, eu fico muito animado, porque geralmente eu trago para o canal pessoas que eu sinto que têm alegria exercendo a sua profissão como educador. E eu sinto, Eduardo, que você é um desses casos. E é por isso que eu queria você aqui no canal hoje. Foi uma pessoa que foi significante demais para a minha formação. E uma das pessoas que também me influenciou a ser educador no dia de hoje. E a primeira pergunta que eu queria abrir o episódio de hoje, Eduardo, é: em que momento da sua vida você decidiu trabalhar com a educação? Bom, Murilo, eu já fiz um pouco de, posso falar dessa forma, com esse peso mesmo. Já fiz um pouco de tudo até a idade que eu tenho. Eu tenho 34 anos. Primeira faculdade minha foi faculdade de moda, cara. Costurei por 10 anos, né? Trabalhei em confecção, e eu sabia que tinha algo que estava inquieto dentro de mim, por mais que eu fiz essa faculdade, por mais que eu estava trabalhando, e eu tinha um jeito de lidar com a situação que muitas das vezes cativava as pessoas, né? Só que eu não queria ser dentro de um funcional, eu queria algo diferente, algo humano, algo pensante. E no início foi a minha primeira faculdade de filosofia, né, que porventura me inspirei em grandes pessoas, né, e eu queria saber quem era esse tal de Sócrates, o que ele pensava, por que ele foi, trouxe toda essa identidade filosófica junto com seus discípulos, enfim. Lá atrás, o que me motivou realmente a ser um educador foi que eu podia fazer a diferença na vida daquela pessoa, eu poderia somar na vida daquela pessoa de um modo especial que ela se sentia importante. Então foi aí que eu falei, opa, eu acho que dá para ser um professor dentro dessa ideia, dá para ser algo diferente na vida das pessoas. Então, para mim, ser professor hoje é ser educador, mas também trazer a diferença diária com muito amor, claro, e nunca me colocando na condição de ser melhor do que o outro, e sim ser melhor para com o outro, né? Não ser melhor do que o outro. Eu sempre coloco essa frase dentro do meu contexto diário, até os dias atuais também. Pô, achei bacana demais, eu super concordo, eu partilho dessa visão também. Eu me penso como educador, como uma pessoa que está ajudando o desenvolvimento do próximo. É uma Exato. mensagem muito bonita que está intrínseca dentro do professor, porque você está trabalhando constantemente para a formação do futuro de outras pessoas. Você é uma parte do futuro das outras pessoas e nada pode mudar isso. E se você carrega uma responsabilidade tão grande como fazer parte da formação da vida de tantas pessoas, de tantos alunos que passam por você,
você tem que fazer bem feito, você tem que fazer aquilo com amor, com uma sensação de sempre querer ser mais, ser melhor, poder se doar mais ao próximo, poder ajudar o próximo a evoluir, não só academicamente, mas como cidadão, como pessoa, como indivíduo. Eu achei super bacana o motivo que levou você a se tornar educador, Du. E fala aí, Sim, cara, você falou que você ficou ali vários anos trabalhando com moda, costurando e tal. Como que foi esse período, exato. cara? Esse período foi muito especial. Primeiramente, se fosse para me escrever toda a minha trajetória, seria da mesma forma. Até porque a cada fase para eu chegar até os dias atuais foi uma somatória. Então eu concluo, eu sempre levo uma frase diária comigo. Tudo que acontece na vida, eu coloco assim, é perfeito. Tudo. Às vezes a gente não entende a determinada realidade que estamos vivendo por aquela situação que não vai, você não sabe se você vai somatizar isso lá no futuro ou se vai ficar naquela situação, enfim. E dentro desse período de confecção eu era bom, Murilo. Eu falo para você, eu era bom, além do afinal, eu sou bom também nisso, né? Se for para me desenvolver roupas, desenvolver uma coleção, eu tenho até uma marca de bolsas guardada a 7 chaves. Tenho uma coleção de bolsas surreais. Quem sabe um dia, a hora que eu estiver no sucesso ou parar essa atividade educadora que até então eu tenho me apaixonado diariamente, eu não volte a produzir outros materiais, outros produtos, até mesmo na área de confecção. Afinal, eu também sei costurar, né? Sei trabalhar com várias máquinas, então não é à toa que eu estou nesse mercado. Eu sempre fui um cara curioso, Murilo, sempre, né? Por quê? Porque quando eu me coloco na condição de aprendizado, eu acho que a primeira lição é esquecer teoricamente o que eu sei. Eu vou lá para aprender, eu tenho que esquecer teoricamente o que eu sei e eu me integro na realidade daquilo que eu estou aprendendo. Aí depois eu começo a participar, começo a colocar as minhas opiniões sobre determinados assuntos, do que eu acho, e eu vou vendo se isso dá encaixe com aquilo que eu estou curioso em conhecer. Então, essa identidade da confecção, fiz desfile de moda, coloquei pessoas, me trouxe essa atenção especial de curiosidade, né? Ah, para você fazer moda, você tem que ser curioso. Então eu falei, puxa vida, olha que legal. E o professor hoje, né, falando lá dessa ligação, ele tem que ser curioso. Ele tem que ser curioso porque o tipo de aluno, o nível de aluno, a qualidade de aluno que está chegando hoje, temos que estar aprendendo a lidar com essa situação, né? Enfim, essa curiosidade da confecção somatiza até hoje, aos dias atuais, naquilo que eu venho formando como ciência na minha vida, né? Eu coloco isso como ciência pessoal, claro, uma ciência minha, um estudo meu pessoal de desenvolvimento humano. Pô, Fui muito. profundo, eu acho, não fui, Murilo? Fui muito profundo, né? Será que a galera Foi. vai entender? Não, foi muito bacana e eu partilho dessa ideia também, mais uma vez, porque Uhum. eu vejo assim, hoje em dia, uma parcela significativa da população que tem um privilégio de ter uma vida melhor, principalmente aqui no estado do Sudeste, ela cresce de mãos dadas com a tecnologia e a gente está Exato. vivendo um conceito que o Bauman falou ali um tempo atrás chamado vida líquida e sociedade líquida, que são mudanças muito rápidas. A Sim, gente chegou a um ponto em que a tecnologia está evoluindo muito rápido e as pessoas exato. estão acelerando o seu ritmo para evoluir junto a essa tecnologia. Principalmente as gerações mais novas. Estamos tendo pontos positivos e negativos. Por exemplo, um ponto negativo disso aí é as pessoas sentirem que estão cada vez com menos tempo,
surgimento ou crescimento de doenças da mente como ansiedade, depressão, esse tipo de coisa que talvez até que era comum antigamente, mas hoje em dia, né, com estudos mais aprofundados, com uma dedicação melhor à saúde mental, ele está se percebendo que é uma coisa a ser tratada e que está aumentando. Estatisticamente está aumentando, né? Exatamente. Por outro lado, na vertente boa, a gente tem a informação chegando numa velocidade muito, muito rápida. Que não inexplicável. Exatamente. A ferramentas para utilizar e construir conhecimento, por exemplo. Não estaríamos conversando, dialogando em pleno tempo de pandemia sem essas máquinas, sem esses brinquedinhos aqui que a gente está usando agora. Lógico. Não poderíamos estar se falando sem a internet, sem os dados flutuando nas nuvens. Sim. Não poderíamos fazer pesquisas rápidas, né? Por exemplo, buscar soluções rápidas na internet. Antigamente você teria que se deslocar até uma biblioteca e, porventura, talvez você gastasse muito tempo e não encontrasse a informação que você precisava. Perfeito. É claro que talvez o conhecimento que você extraia dos livros fazendo uma leitura é um conhecimento mais rico, mais profundo. Sim. Porém, né, temos um acesso mais facilitado, vou colocar como mais facilitado nos dias de hoje. Então, exato. Temos vertentes boas e ruins a partir disso, e temos uma geração de alunos que está chegando aí, acompanhando isso daí, e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. É legal. Pode falar, desculpe. Não. E se exatamente. Duvidar, os conhecimentos deles até possam ser maiores do que os nossos por conta dessa quantidade de acesso de informação que eles têm. Exatamente, eu já me deparo com alunos preparados, porque tem alunos que já estão dentro de um campo virtual muito mais além daquilo que a gente imagina. Através de jogos, você pega aquele jogo, como é o nome daquele jogo? Quadradinhos lá, que a galera começa a desenhar, fazer castelo, casas, e que é uma febre na atualidade. Eu esqueci o nome desse jogo, que parece tudo quadradinho. Minecraft, não é? Minecraft. O que esse jogo, pelo que eu vejo, eu nunca joguei, né? Mas o que o pessoal, por exemplo, de quinto até sétimo ano joga Minecraft, eu sei tal região, eu sei tal clima, eu sei tal determinados assuntos no solo. Então, ao mesmo tempo, eles estão juntando uma realidade virtual numa base de conhecimento que faz parte do dia a dia. Não tem como fugir. Eles estão tendo essa oportunidade, né? Então, o que eu tenho que fazer, gente? Para tudo isso, quando eu me deparo com essa realidade de aluno, eu tenho que começar meu dia com a energia que eu quero ver, porque senão, esse aluno vai sim passar uma rasteira. Então, eu tenho que ter uma energia que eu quero ver naquele momento, para o aluno entender que ele mistura essa ideia com a realidade consciente, sendo a melhor versão dele diariamente, porque é isso que faz ele um sujeito construtor de opiniões, de ideias, enfim. Isso que eu falei para vocês, ensino fundamental 1, quinto a sétimo ano, né? Eu nem cheguei ainda no ensino médio, o aluno já está sendo explorador de recursos minerais do Brasil, já está falando assuntos que, se você pega um aluno 10 anos atrás, não estava nem sabendo o que falava. Então, é sim um novo patamar. E eu achei legal quando você falou das emoções negativas e positivas, né? A gente tem o hábito de se apegar mais às emoções negativas por conta dela dar um estralo dentro de nós. Só que a gente tem que ter os dois balanceados. Nem pode ser nem tanto um, nem pode ser o excesso de outro, porque através dos dois a gente vai aprendendo. E essa pandemia, com os nossos alunos, aquele que vê a oportunidade, ele está cada vez mais distanciando daquele que está preso
a determinadas realidades ainda. Tem alunos ainda, claro que eu posso dizer, que a cabeça dele está presa lá em 2019, em março, que ele está de férias e está pronto ainda para retornar nas aulas, sendo que essa realidade nossa já é as aulas. Esse patamar maquinário, como você disse, não vai sair mais, né? Eu tenho visto acordos escolares particulares com o Google, eu tenho visto materiais sendo linkado realmente com o Google. Então, é um novo patamar tecnológico que não tem como a gente falar. A gente tem que viver juntamente, porque se pensar em sobreviver, eu estou sobrevivendo hoje, a gente vai ficando para trás, principalmente nós como professores. Eu dei uma volta, voltei e consegui terminar o assunto, coloquei até o Minecraft no meio, eu acho que deu certo. Pô, super concordo. Hoje em dia, aliás, eu vou estabelecer o início de um diálogo aqui. Há 2 anos atrás, talvez 3, eu já conversava com o professor Dr. Gregory, inclusive ele veio aqui no canal na semana passada, dei uma olhada aí no vídeo dele. Perfeito. Ele já falava sobre uma ameaça à carreira dos professores, que era a gente ser substituído por máquinas, né? O governo, tempo atrás, não lembro se você estava acompanhando, estava ameaçando ali, começar a implementar a educação em AD, no ensino médio. Sim, está batendo aquele gelo na barriga. Estava um suspense, muitos professores vão perder o emprego, vai enxugar o Estado, né? Menos funcionário público. Um assunto ansioso, que criava uma ansiedade tremenda. E as pessoas começaram a pensar, será que realmente o formato EAD vai conseguir ser encaixado no Brasil, que já tem uma educação tão deficitária? Até mesmo os adultos têm dificuldade de lidar com a educação em EAD. Aí imagine os jovens que não têm uma organização, não têm uma base, uma experiência de vida, uma maturidade para enfrentar isso daí. E eu acho que as respostas vieram nesses 2 anos daqui, nesses 2 anos de pandemia. Vai precisar das máquinas? Vai ser uma coisa inseparável da educação? Sim, as máquinas estão chegando para ficar, a distância talvez permaneça por muito tempo. No entanto, apesar de reduzir o nosso espaço, não vai ter como tirar o fator humano. Fator do professor. Não, exatamente. O aluno sente essa necessidade de ser ouvido, de conversar com outra pessoa em tempo real, que ouça as suas frustrações, as suas ideias, as suas construções de aprendizagem. Ele tem a necessidade. Perfeito. Inclusive, muitos alunos, esses alunos que você falou que ainda estão presos em 2009 esperando voltar para a escola, é que eles sentem essa necessidade social de ter pessoas ao seu redor para conversar, para trocar essas ideias. Porque a escola, ao contrário da Constituição diz que é um lugar para formar para o mercado de trabalho e para a cidadania, não é só isso. A escola é uma experiência social. Sim. Que muitas pessoas não vão conseguir repetir elas em outra fase da vida. É um momento exatamente da construção de todo ser humano. Eu também gosto de lembrar quando eu estava lá em 2004, no meu ensino médio no João Salto, né? Não há o que troca você estar na escola. Eu sinto uma saudade tremenda do momento que eu estava no intervalo com os meus colegas, colegas, porque amigo era um ou outro que a gente tenha, né, nessa realidade até os dias atuais também. Mas esse novo programa escolar que está cada vez mais se espaçando, criando raízes e ficando realmente, ele vai exigir um check-out diário de realidade nesse nosso aluno. E esse aluno precisa realmente se adaptar a esse tipo de realidade. Ele tem que ser um super-herói. Eu falo sempre que o nosso aluno
A gente tem, você falou do trabalho social, das questões sociais, achei muito importante, ainda mais nesse Brasil, que nós vivemos uma realidade ainda que a educação, para alguns, é necessidade de se alimentar. Eu estou indo na escola só para comer, né? Vamos falar dessa forma, eu estou falando português bem claro. É a verdade. Então, esse aluno que ainda há uma necessidade de atingi-lo, né? Esse aluno que não tem um celular, esse aluno que não tem um computador, ainda há esse buraco que precisa ser preenchido. Que acredito eu que se continuar nessa realidade, já está sendo feitos projetos, né? Um dos projetos que eu achei interessante do governo é a disponibilidade do chip para os alunos, que vem se intensificando, já foi enviado no estado. Também a disponibilidade de tablets para os alunos, que está sendo cada vez mais intensificado. Então tem que falar dessas coisas boas, né? Por exemplo, o aluno está chegando na escola, ele vai ter um tablet, ele vai ter um trabalho a ser feito, e é um aluno que vai ter que se movimentar muito mais. Só que ainda a gente fica preso, Mu. Eu acho que eu e você também, a gente tem essa tendência ainda, e por isso que eu falo que a gente não pode se adequar e se readaptar, ficar parado nisso, vamos falar dessa forma. Nós temos a tendência de limitar aquilo que somos ao nosso passado, né? Sim, a gente sim. tem diariamente essa tendência, porque a gente aprendeu com o nosso passado que foi difícil, né? E às vezes aí tem aquele aluno que ele não se aplica a esse tipo de passado, por mais que ele seja um aluno que sofre necessidade, mas se de repente colocar tudo bonitinho dentro dessa realidade tecnológica, ele vai se dar muito, vai ser tão fácil para ele vai se dar tão bem, que muitas das vezes a gente nem espera o resultado que seja positivo, e vai ser um resultado muito além daquilo que a gente imagina. Então é um assunto muito legal aí, que dá horas se for conversar, hein, amor? E sabe o que eu acho bacana, Du, falando de verdade? É o seguinte, muitas das crianças que estão em casa hoje, eles têm o celular, o notebook, o computador, mas eles veem esses objetos, esses eletrônicos, como um formato de entretenimento. Eles ainda não aprenderam a utilizar esses aparelhos como ferramentas. Nem mesmo nós, adultos, né, temos a total compreensão de olhar para essas máquinas e pensar, são ferramentas de trabalho, ferramentas de estudo, e que outrora podem ser ferramentas de entretenimento, né? Exatamente. Está no automático, tipo assim, no mais prazeroso que é no entretenimento. Eu vejo uma necessidade muito latente que surge hoje de ensinar nas escolas, começar a criar uma consciência coletiva que esses equipamentos são ferramentas e começar a ensinar como utilizar essas ferramentas com eficiência. Porque Sim. não adianta a criança, o jovem, o adolescente ter o manuseio, saber usar, mas não saber utilizar como ferramenta. Perfeito. E tem um projeto até do governo que ele implantou no estado, chamado Proatec, né? Professores que têm uma noção de tecnologia, que está sendo disponibilizado a oportunidade de estar aos poucos, porque esses professores são professores, não eram da área realmente tecnológica, que nem eu me coloco à condição também de já fazer parte dessa equipe, estou diariamente aprendendo. E a gente está mediando já esse assunto com determinadas realidades para aquele aluno ainda que sente uma certa dificuldade, enfim, temos muitos alunos, né? Então, o aluno, eu vejo assim, Mo, agora tendo uma tendência, eu acredito assim, que o aluno ele vai ser implantado, e o aluno é que nem um cara que, se começou a chegar para ele, ele vai receber tudo aquilo e de repente ele está jogando, ele tá ao mesmo tempo já falando do futuro, não falando agora. Agora é uma situação ainda atual que a gente está vivendo, que é difícil, é uma fase. Mas o aluno, na hora que ele chegar nessa realidade,
nossa, aí vai ser um outro ritmo de conhecimento. O que um aluno de 12 anos sabe hoje, era um aluno de 16 anos saberia antigamente, de 17, um aluno de 11 já está tendo um contexto, um conteúdo. A gente sempre falava de anime. Eu cheguei esses dias no quinto ano, deixa eu pensar, foi. No quinto ano, a galera lá. Nossa, aquele episódio 450 do One Piece, você viu que da hora? Eu falei, nossa, os caras. Então, você vê que o nosso aluno, ele já está propulsor de uma identidade cultural global, né? Ele não está mais aquela identidade cultural familiar somente. Ele está global. Sim, Ele está aluno de quinto ano. Aluno de quinto ano é 10 anos, sim, 9 anos, 9, 10 anos aí, quarto, quinto ano. Então é uma identidade cultural global que muitas das vezes ele está sendo situado por argumentos que era para ser do terceiro ano. Então imagina quando ele estiver no terceiro ano, esse aluno. O que ele pode ser diante de toda essa navegação educacional? Eu sempre, eu tenho essa tendência de olhar as coisas com positividade, sabe? Eu nunca olho o que eu vejo com um lado negativo. Eu vejo material. E se é material, dá para resolver o negativo. Eu sempre coloco esses feedbacks rápidos. Por que está negativo? Então é material? Vamos resolver. Então, o que pode ser resolvido? E o nosso aluno está sendo esse material que ele vai resolver. Não tem como. O aluno é fera. Né? Todos os alunos são feras. Até nós, como, diariamente, estamos dentro desse campo de alunados. eu acho muito legal, porque hoje em dia percebe-se que o conhecimento. Por que dá a impressão que o aluno hoje sabe mais do que o aluno antigo? Porque, como eu disse, o acesso deles a tantos estímulos de informações diferentes deixa eles com um conhecimento vertical muito grande. Então Sim, ele conhece muito sobre muitas coisas, mas ele não conhece com profundidade as sim, coisas que ele está tendo. Sim. Alunos antigos, eles tinham um conhecimento mais horizontal. Então eles conheciam sobre menos coisas, só que o conhecimento deles era mais profundo, né? sim, E, e uma coisa boa que você falou é essa identidade global, porque hoje em dia é muito mais fácil de você difundir ideias, quebrar preconceitos. Então, exatamente. tribos urbanas que tinham pouca voz, que sofriam preconceito da sociedade, que era uma espécie de um nicho da sociedade. Nicho, eu vou falar um grupo pequeno, não um nicho da sociedade, estão ganhando voz e estão sendo aceitos de uma maneira mais positiva dentro da sociedade. Eu vou usar de exemplo o exemplo que foi o seu, que é o próprio anime. Por exemplo, se você pega ali 10, 15, até mesmo 8 anos atrás, aqui no Brasil, tinha uma cultura muito preconceituosa contra quem assistia anime, principalmente quem era um adulto que assistia esse tipo de conteúdo. Por quê? O anime era misturado com outras animações americanas que passavam todos num horário destinado a crianças, com comerciais de brinquedo, doces e outras coisas. Então, o que as pessoas que viam aquilo na TV aberta pensavam? Aquilo é conteúdo para criança. Se um adulto assiste isso, o adulto está fora do padrão social que nós vivemos. Exatamente. De 5 a 10 anos para cá, streamings como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Vídeos começam a colocar nos seus catálogos de séries e filmes que aparentemente são coisas para adultos, os Sim, animes, e as pessoas começam a descobrir, olha, se tá aqui não é tão anormal assim. exatamente. Olha, mas então não tem só desenho para criança, tem desenho que é feito para criança, tem desenho que é feito para adulto. É, Histórias
que são desenvolvidas para serem contadas para adultos em formato de desenho. Ah, agora entendi. Exatamente. Esses preconceitos começam a ser quebrados, sabe? Exato. Hoje em dia ainda existe uma certa resistência, mas por conta desses streamings e da mídia e da internet já é bem menor do que era antigamente. Já é bem mais fácil você ser aceito por uma parcela maior da sociedade do que antigamente. Outro exemplo que eu dou é o funk carioca, por exemplo. O funk carioca, quando surgiu ali, era uma música que refletia somente uma parcela das periferias do Rio de Janeiro, periferias de São Paulo. Sim. Conforme a internet difundiu essa música, as pessoas começaram a entender, puxa, mas apesar de ter um monte de besteira que os caras cantam, ali umas apologias aqui, outras aqui, não são todas as músicas deles que são assim. Não, e outra coisa, exatamente. As músicas deles também refletem a realidade da vida deles. Com certeza. Veja só como a vida dessas pessoas é desse formato. Veja só as dificuldades que as pessoas têm que enfrentar na periferia. Veja só. Exatamente, então, exatamente. As pessoas começaram a enxergar, ou melhor dizendo, ouvir o funk carioca com uma percepção mais aberta, né, desarmados, eles começaram a gostar, começaram a perceber que aquilo tinha um significado, um valor. Tanto que hoje o funk junto ao sertanejo universitário é um dos estilos mais ouvidos aqui no Brasil. Talvez perfeito. O mais relevante. Apesar que isso, né, foi toda aquela situação do êxodo rural, excesso de urbanização nas grandes metrópoles. Aí tem um assunto que dá para fazer outra live, né, se fosse para a gente focar nesse assunto aí de êxodo rural. O êxodo tecnológico agora? Então, pode ser boa, né? Primeiro a gente teve o êxodo rural, que é a migração das pessoas do campo para a cidade. E agora a gente está tendo o êxodo tecnológico, que é a migração das pessoas à conexão da grande mídia, né? Claro, com certeza. Olha só que loucura, ao mesmo tempo interessante e grato por nós estarmos fazendo parte desse campo de informações, né? Detalhes que vão somatizando a nossa sociedade, né? Eu falo porque eu coloco assim, eu sou co-criador da minha realidade. Se eu sou co-criador da minha realidade, eu tenho que aprender diariamente a buscar normas e técnicas para buscar o meu ideal, para buscar o meu sonho, meus objetivos. E dentro disso, eu estava vivendo um sonho, aí de repente chegou essa pandemia. Meu, como eu vou trabalhar? Como eu vou fazer isso? E eu tinha companheiros de trabalho que estão a longa data dentro da escola, servidores públicos, que não sabia também lidar com essa situação. O que eu vou fazer? Nunca trabalhei com tecnologia, né? Então, por isso que às vezes é legal a gente ser propulsor. Eu vejo esses professores de longas datas, aí companheiros de longa jornada, dando aula naturalmente, através do Google Meet. Então é um privilégio, né, a gente pensar que o poder está dentro de nós e está nas nossas reações diariamente. Só que a gente às vezes esquece disso. O poder está em mim, está em você. A gente esquece dessa reação. Você que está escutando essa live, eu quero dizer para você, o poder está dentro de você. Cabe a você escolher a jornada que mais lhe agrada. Tudo é possível. A vida é uma... Eu falo assim, cheia de oportunidade. Cabe a nós escolhermos uma identidade e seguir dentro dela. É uma escolha, é um risco. Não deu certo, não deu certo. Voltamos, vamos embora, né? Então, dentro dessa situação diária de aprendizado, aí eu fecho com essa parte aqui, ó, que eu acho que é legal falar isso. Nós precisamos ter uma versão diária, uma versão genuína. Nós precisamos ter essa versão genuína, porque é através dela que aprendemos e se adaptando
a cada situação, a cada emoção, a cada aprendizado, e principalmente culturalmente, musicalmente, como você falou do funk, esse êxodo tecnológico agora que chegou e está atingindo de uma forma inexplicável todo mundo. Tecnologia hoje é fácil ganhar dinheiro. Fala a verdade, todo mundo tem a oportunidade de ganhar dinheiro na internet hoje. Só basta ser criativo. Aquele cara que cantava com violãozinho, se ele soltar uma música legal ali, jogou na internet, vai dar certo. Principalmente no Brasil. O Brasil é um vasto campo de oportunidade. Qualquer lugar que a gente vá, a gente vai ser o estímulo brasileiro. Pode ir em qualquer lugar do planeta. Se você for brasileiro, as pessoas já vão olhar para você e falar: esse cara é brasileiro. Esse jeito característico nosso. Eu falo para você, eu tenho orgulho de ser brasileiro, viu, Murilo? Diante de tudo isso, né? Os europeus com toda a sua trajetória, enfim, aqui no Brasil, que a gente poderia parar para pensar, estudar isso, mas eu sou orgulhoso de ser brasileiro por ter essa mistura de raças, por ter uma história legal. Eu estou levantando as minhas raízes europeias, né? Já estou quase tirando. Você acredita que agora que está saindo minha cidadania? Parou por conta. Você estava com esse projeto lá atrás ainda, lembra? Lá atrás, cara, eu achei um documento há 3 anos atrás que faltava, era para sair a nossa cidadania esse ano, a minha e do meu irmão, mas por conta da pandemia fechou lá a parte judicial e talvez no máximo fim do ano que vem a gente saia com esse papel. Mas é um documento que eu sempre tive vontade de ter, né? Era mais um sonho. Nossa, que legal, imagine eu ter a minha cidadania europeia. Então, dentro dessas coisas de reações, sobre a versão genuína, sobre olhar o ser co-criador da realidade, que mais que eu falei, que eu posso colocar aqui? A gente tem que diariamente elevar as coisas boas, a frequência nas coisas boas, porque é isso que faz a gente ser o diferente e ser o professor na vida daquele aluno que ainda não sabe o que quer para a vida. É esse instrumento, essa forma instrumental, eu ia falar essa forma orquestral, né? Todo esse campo musical que nós vivemos aí. Eu acho que era isso. Eu acho muito bacana que parte dessa jornada que você está fazendo de levantar a sua cidadania, de onde vem suas raízes, de onde vem sua origem, é parte da sua jornada para tentar se entender também. Perfeito. E quando a gente se entende como indivíduo, a gente consegue entender qual é o nosso posicionamento, qual é o nosso ideal e para onde eu devo ir, para onde eu quero chegar como indivíduo. Perfeito. Então é muito legal que percebo que você está nesse caminho, dessa jornada de descobrir o que é você, e a partir desse momento você tentar ser individual, não no sentido de abandonar o próximo, mas tipo assim, como eu como indivíduo posso ajudar o próximo, posso ser um professor melhor, o que é ser eu? Qual o significado meu? Né? Exato. Murilo, eu gosto também de acrescentar, porque a gente tendo essa bagagem, todos os professores, porque ser professor é ter bagagens. Eu coloco sempre assim, bagagens essa, seja na teoria, como está cheio de livros aqui, né? A gente pega alguma coisa, pesquisa, enfim, bagagens essa que é diariamente, numa situação que você analisa criticamente, olha com o sentimento negativo ou positivo, tenta materializar o negativo para tirar as coisas boas daquilo, o positivo já está absorvendo, o negativo ainda não, você vai aprender a lidar com aquilo. Você chega pronto para aquele aluno que às vezes não sabe o que pensar ainda. Ele vai tentar, através do seu estímulo de viver, produzir o primeiro passo do caminho dele. E isso é uma coisa linda, que eu sou meio... Eu falo que nós estamos aqui sempre por um propósito, né? Cada um segue sua crença religiosa, mas eu acho que, primeiramente, alguém falou isso para mim lá atrás, e eu tomei como
como identidade, né? Eu preciso ser melhor para, não preciso ser melhor do que um outro, eu preciso ser melhor do que para com o outro. Então acho que isso meio que casou com a minha profissão, que também não é só a profissão, trabalho numa entidade e hoje trabalho estou em 5 escolas hoje, trabalho em 5 escolas, né? E cada escola eu tenho que dar o meu melhor, eu não tenho que falar ali eu tenho que ser melhor do que aqui, nunca. Todos é a sociedade, né? O aluno dali pode estar aqui, o aluno daqui pode estar ali, e a gente tem que dar a nossa melhor versão genuína, a gente precisa dar a nossa melhor qualidade, enfim, precisamos ser sempre vigilantes naquilo que fazemos. Poxa, cara, você entrou num tema bacana que eu tava querendo perguntar pra você. Nossa, desculpa então, atrapalhei aí a live. Não, não, não. Tipo assim, você deu a brecha pro que eu queria perguntar. Que é, cara, você tem uma experiência muito bacana ligada a Deus, ligada à Igreja Católica. Cara, qual foi o momento da sua vida? É uma história até que você contou pra mim já, que você sentiu que Deus era parte do seu propósito de vida. Você sentiu meio que um chamado dele pra você. Olha, na realidade, aí vai voltar bem da onde eu vim, né? Eu cheguei em Laranjal Paulista, dia 24 de dezembro de 1986, através da minha mãe, com 15 anos de idade. E eu senti uma necessidade desde pequeno por achar a igreja um lugar bonito. Eu gostava de entrar na igreja e gostava de ver a cor da igreja. Quando às vezes o sacerdote entrava, a túnica para mim era coisa linda, de ver ele no altar, de ver, eu falava, puxa vida, que lugar gostoso, que pessoas bonitas, todas limpas, um lugar de paz, né? Então aquilo foi estimulando, já foi desenvolvendo, e eu queria saber mais, aí depois eu entrei na catequese, eu fui aprendendo sobre o que era o amor de Deus realmente, como eu contei para você, que chegou num estágio dessa vida, que o amor de Deus, ele fez assim, olha cara, ou vai ou racha, que o amor de Deus está dentro de nós, né? O amor de Deus sempre esteve dentro de nós, com uma identidade, né? E dentro desse amor de Deus com uma identidade, aí eu vou deixar para outra live, porque daí eu fico mais 2 horas contando aqui que ia dar mais esse tema, né? Mas enfim, eu coloco sempre um detalhe legal. Não importa a sua crença, você que está dentro dessa live. Eu olhei a igreja bonita. Hoje eu dou aula de história e geografia. Ai, tio Du viu a igreja ser política, a igreja tomar iniciativas de mortes, mas o tio Du ainda é igreja? Como assim? Porque eu preciso fazer a minha parte. É só isso. Eu ser igreja comigo mesmo, eu fazer a minha parte. Não é ficar cuidando, às vezes, de determinadas situações que não condiz à minha realidade. É eu fazer a minha parte. Para mim, ser igreja é isso, diariamente. Colocar pautas que eu preciso melhorar com o que está acontecendo durante essa realidade que eu vivo. Pô, Fui eu super profundo, né, Murilo? concordo. Né? Eu super concordo com a sua visão, porque ela é mais ou menos o seguinte: a igreja não é os alicerces de pedra que acolhe a pessoa, apesar de ser um lugar que foi muito significativo para você na sua infância, na Sim, sua juventude e tal. A igreja são as pessoas, as boas atitudes, as ações de benevolência sincera, a exato. devoção ao próximo. Isso é igreja. Perfeito. Independente da religião, né? Se, se você acolhe o próximo com uma certa benevolência, se você faz o certo, se você se Sim. preocupa com o seu irmão, com o seu próximo, maravilhoso, cara. É, Incrível, incrível. Eu acho que a religião, ela, ela não tá aqui no mundo para dividir as pessoas. Ela tá não. para unir as pessoas, para tentar fazer as pessoas sentir uma empatia, um carinho,
um amor pelo próximo, porque o mundo precisa disso. O mundo precisa dessa benevolência de pessoas se ajudando, querendo o bem uma das outras. Foi muito, é bem isso mesmo. E sabe, Mu, eu acrescento assim, ó. Como que você consegue ter felicidade em tudo isso? Poderia colocar para mim dessa forma. Mas como? Você tem toda essa bagagem, e como que é? Felicidade. Você poderia ter perguntado, eu falar, Murilo, para mim felicidade é um requerimento. É diariamente eu construir um nível intelectual, de aprendizado e que as pessoas entendam. Então, para mim a felicidade é diariamente. Então, por isso que eu falo que a felicidade é um requerimento diário. Ah, eu terminei o meu estágio de felicidade ontem porque eu fui na praia e comi porção de camarão, tomei cerveja e fiquei contente lá. Tudo bem, ali foi legal, foi um momento de alegria que eu construí com a minha felicidade durante o ano, que eu paguei aquilo ali. Mas a felicidade, não aquela mesma adrenalina, eu tenho que estar hoje. Porque se eu tiver com essa mesma adrenalina hoje, trabalhando, o meu requerimento da felicidade amanhã vai ser maior. Então, é um jogo de construção que não tem fim. É só a gente viver, né? Porque assim, o amor, ele está aí. Cabe a nós entendermos ele. Eu sempre coloco essa forma. Se nós entendermos a gravidade do amor, podemos entender qualquer esfera do nosso futuro, às vezes, quando chegar, e até mesmo a nossa realidade. Ó, Eu acho que... Eu super concordo. Eu acho que a gente não deve atrelar a felicidade somente às conquistas materiais, igual você falou. Ah, fui na praia ali, comi um camarãozinho com uma cerveja. Gostoso, maravilhoso. Se vier com a família, com os amigos, melhor ainda. Mas você vai limitar a sua felicidade somente a isso. Daí você vai passar a semana inteira trabalhando, morrendo, sem alegria, esgotado. Exato. No final de semana. Você só vai ter a felicidade quando você comprar o carro do ano. Você só vai ter a felicidade quando você comprar a sua casa. Não, cara. Procura ter felicidade em pequenas coisas. Às vezes nas pequenas coisas de viver, sentir a água do chuveiro escorrendo no corpo, comer uma comida gostosa no almoço, fazer uma pessoa que você gosta rir. Isso. São pequenas, talvez são pequenas, mas se você vai juntando várias pequenas felicidades no dia, você viveu um dia feliz. Perfeito. Foi um dia alegre, foi um dia contente. Eu acho, eu concordo. Não é sempre que eu consigo ter um dia 100% alegre também. Não. É mentira. Quem faz isso... Se eu virar pra vocês e meter aquele papo de coach, tipo assim, vocês têm que ser protagonistas da sua vida, e a sua vida tem que ser 100% feliz, 100% alegre. É mentira. Não. Muitas vezes a gente não vai estar bem, inclusive com nós mesmos, não só com o próximo. Sim. Porém, o ato de procurar a felicidade nas pequenas coisas ajuda sim. Principalmente viver a vida de uma maneira mais leve. Ajuda. E sabe, Mu, que nem eu reafirmo isso, que você falou, mas tem dia que a gente não vai estar bem. Realmente, tem dia que a gente não está bem. Aí eu tento materializar isso. O que eu não estou bem? É difícil, Murilo. Isso existe um nível um pouco mais profundo. Como eu vou materializar algo que eu recebi sentindo que não me está me fazendo bem? Aí é um outro instrumento que a gente poderia estar estudando, que eu poderia projetar algo diferente para você entender. Mas diante dos estudos filosóficos, que eu amo filosofia, é possível a gente materializar. Sócrates fazia isso. Sócrates fazia isso em atitudes. Então, a gente materializar, às vezes, as situações que a gente nem imagina, né? É a gente pensar aí... Olha só, vamos lá pensar rapidinho como poderemos falar isso aí. Grandes navegações. Naquele período, pessoas navegavam tempo nos mares, lá, principalmente no Oriente. Os caras ficavam filosofando, era a única coisa que eles tinham. O que eles faziam com esse sentimento negativo? Eles materializavam isso em diálogo e depois colocavam isso como uma ideia num livro. Né? Essa materialização não é muito diferente do nosso hoje em dia. Olha a sociedade nossa.
né? Olha o que as pessoas... Você pega essa televisão aí, eu até brinco com a minha mãe, às vezes falei, mãe, para com esse negócio, que isso aí materializou, condensou e doutrinou a morte como um foco ideal. Ai, morreu não sei quanto, não sei o quê. E o ponto positivo, né? É o que vende, né? E o ponto positivo disso, né? Ontem teve, fazia tempo que eu não assistia determinados assuntos ali da televisão, e eu vi, falou um pouquinho só de uma coisa legal de uma viagem, e depois pegou um assunto lá que matou não sei quem, que não sei quem, que já intelectualizou aquilo como materialização, pegaram esse material negativo, que dá ênfase nele, que vai dar mais resultado impactante do que um material positivo que já está dentro, todo mundo sabe que que traz paz, né? E não impacta muitas das vezes a situação. Eu acho que deu para entender isso, né? Deu, claro. É. E, Lu, Oi. Então, pra gente fechar fechar aqui, eu queria deixar uma pergunta aqui que vai unir os dois temas e que talvez como professor de filosofia e como filósofo aqui, vai ser talvez o assunto mais polêmico. Pode falar. Ó, tem uma obra muito bacana que eu recomendo para vocês, chamado Vinland Saga. Ela é a história de um viking que por muito tempo ele buscou vingança pela morte do pai dele, que era um cara extremamente justo, um cara que fugiu da guerra e que só queria viver a vida dele em paz e tal. E daí vai passar essa jornada, esse personagem vai perceber que essa vingança dele pelo pai dele não vai levar ele a nada, e vai perceber que a vida dele como um guerreiro, em busca da vingança, não foi nada, que valia muito mais a pena ele viver arando os campos, contemplando a natureza e as pessoas, e viver de uma maneira mais genuína. Né? E para os ideais nórdicos dos vikings, isso era totalmente o contrário, porque eles tinham aquela crença lá que você só ia para Valhalla se você morresse como um guerreiro, né? Sim. E daí, dentro dessa obra, na primeira temporada, tem um padre que ele levanta o seguinte questionamento, um padre meio filósofo e tal, que somente o amor de Deus era verdadeiro. Foi um tema que você tocou aqui nessa conversa. Porque o amor de Deus amava todas as pessoas e todas as coisas de uma maneira genuína e verdadeira, sem distinção, sem discriminação, todos de maneira igual, o ladrão e o guarda, o assassino e o assassinado, o pecador e o clérigo, todos eram amados por Deus da mesma maneira, né? E daí o padre levanta uma questão que é ainda mais profunda, que talvez os sentimentos que nós temos uns pelos outros não são o amor de verdade, o amor que se assemelha a Deus, é discriminação. Sim. Por exemplo, nós discriminamos o nosso pai e nossa mãe do resto da sociedade porque são eles que estão sempre conosco. São eles que, tipo assim, viveram a maior parte da nossa vida conosco. Discriminamos os nossos amigos das outras pessoas porque eles têm gostos parecidos ou porque nós nos damos bem com eles. Discriminamos os nossos parentes porque eles estão no nível de afetividade também semelhante aos pais, os avós e tal. Então, todo o amor que nós sentimos pelas pessoas, na verdade, seria discriminação. Ninguém ama genuinamente ao outro igual a Deus, porque você não ama todas as pessoas de maneira igual, de maneira indistintiva. Então, todo o nosso amor é discriminativo. O que você acha dessa visão que o padre tem em Vinland Saga? Eu entendi a visão parte discriminativa quando ele proporciona, como eu posso dizer para você, o interesse que nós temos de olhar algo de uma forma que está ao nosso redor a todo momento, né? Só que na figura de Jesus Cristo, colocando juntamente com a desse padre, Jesus Cristo, ele nunca teve dó de ninguém. Olha lá, Jesus nunca teve dó de ninguém.
Ele não. E quando ele ressuscitou, não tinha ninguém lá com ele. Por mais que viu o milagre do morto, na hora da ressurreição, não tinha ninguém lá com ele. Esse ato já é um ato de amor, de aprendizado de Jesus, e nos deixou como o propulsor da nossa identidade, né? Eu não coloco a palavra discriminação, né? Mas eu tento aproximar essa palavra, que eu acho que também o padre proporcionou, compaixão. O que é? Colocar um direcionamento naquilo que poderia ser naquela pessoa, sem ficar ressentindo algo. Então, essa discriminação do padre, eu proporciono uma identidade de alienar-se dentro de cada um de nós, uma identidade que preza o amor. Ou seja, eu vou tentar explicar isso para você. Quando eu olho para alguém, se formos olhar na análise do padre, que é uma muito profunda e tem vários níveis, a gente não vai olhar muito com a nossa essência, esse olhar. A gente não vai olhar com espiritualidade, a gente vai olhar o material. Mas o amor que eu tento pregar diariamente, é essencial, é a minha essência, né? Que é juntamente a minha essência, a alma, que é um conjunto daquilo que eu já vivi. E a gente precisa ter essa conjunção. Então, a discriminação desse padre, ela é realmente válida se realmente eu não tenho profundidade em determinadas coisas. Porque eu acho que a humanidade tem pessoas maravilhosas. Se pegar o Buda, ele tem um estágio avançado de amor. Se você pegar os verdadeiros reis aí que fizeram história, verdadeiros heróis da nossa história, eles entenderam a gravidade do amor sem distinção e sem discriminação, que principalmente quer doar a vida por si mesmo para determinada situação. Então eu concluo que a discriminação é nada mais você se doar diariamente, para você tentar regredir o seu ato de amor. Quando você se coloca em ato de ajudar o próximo, você já não está sendo mais, você não está discriminando o amor do próximo, mas sim você está aceitando o que realmente ele é dentro do seu paradigma social e moral durante essa vida que estamos de passagem. Bom, e para finalizar, Murilo, eu deixo diante dessa discriminação amorosa, né, que eu achei legal, gostei dessa análise profunda, que dá para ter várias outras respostas dentro disso, né? Eu fui captando aquilo que está dentro do meu sensor, mas se eu ficasse estudando isso, ia dar uma resposta melhor, claro. Eu coloco aquela frase do americano Thomas Jefferson, né? Que foi o terceiro presidente do país, dos Estados Unidos, lá em 1801 até 1809, eu acho. O preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, aí vai dar um outro tema. Mas quando a gente quer ter um amor que realmente a gente se sente livre, a gente tem que estar vigilante a determinadas situações que chega para sermos melhores. Então, na vida, de novo, aí voltando àquilo que eu já voltei lá atrás, tudo que acontece na vida é perfeito. Tudo. A gente já teve esse papo filosófico uma vez, eu estou meio que lembrando aqui que a gente é meio que físico isso, né? Aí eu vou parar por aqui porque eu tenho que agradecer, né? Eu tenho que agradecer por essa oportunidade, um papo totalmente humano da minha vivência. É muito pouco eu tenho essa oportunidade de falar um pouco da minha realidade, para me chegar até aqui, dos meus estudos, o que eu faço. Atualmente, eu estou trabalhando bastante, sou grato a isso, né? Por mais que tenhamos
e essa realidade, eu só tenho que agradecer o meu trabalho. E eu fico orgulhoso, mais uma vez, de ter dado 2 anos aulas, 2 ou 3 anos? Foram 2. Foram 2. 2 anos aulas na sua sala, desde quando a gente teve aquele primeiro contato, vi você na carteira, já olhando diferente, a sua forma artística, a sua qualidade, né? Isso é um ato de amor que eu já vi em você, né? Falar, puxa vida, há um cara aí que vai dar. Eu sempre falava que você dava certo e olha hoje, fazendo essa coisa maravilhosa, divulgando essa coisa maravilhosa, e eu vejo muito mais além ainda. Parabéns, viu, Mu? Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu tenho que agradecer pela sua presença aqui. Eu acho que foi um papo muito, muito construtivo. A gente comentou, divulgou sobre coisas extremamente positivas. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Espero que tenham se divertido como eu me diverti essa noite aqui. E eu peço desculpas de algum erro aí, cara, intelectual. É muita informação e foi passando na minha cabeça um vento e eu soltei. Mas valeu. Quero deixar o convite aberto para um retorno, quem sabe breve aqui, Edu, porque a gente está gravando aqui à noite, né? Então o papo teve que ser mais reduzido. Então espero a gente poder conversar de novo aqui. O convite está sempre aberto, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui no canal. Perfeito. Então, pessoal de casa, obrigado pela audiência de mais um Murilo Videocast e até o próximo vídeo.